Olá, minha galera irada, seja muito bem-vindo ao canal Geografia Irada. Eu sou o professor Marcelo, o seu professor de Geografia. Lembra você que toda semana tem um vídeo novo aqui para você no canal. Então, se você não quer perder, se inscreve no canal e ativa o sininho. Hoje é uma aula polêmica. Marcelo, vem polêmica. Vem polêmica. E eu já adianto para você primeiro assistir a aula e depois sim, eu vou convidar você a dar a sua opinião. Ficarei muito feliz em você dar a sua opinião. Eu vou manter a neutralidade e vou falar os fatos históricos. E a partir de então, você vai fazer o seu julgamento, ok? Isso cabe a você. Eu não estou aqui para julgar, eu estou a passar dados científicos e dados históricos para você. Por que eu falo um assunto polêmico? Porque hoje iremos falar de Cuba. Muita gente, quando vê o nome Cuba, toma uma posição. Os que amam Cuba e os que odeiam Cuba. E eu não venho aqui defender nenhum dos dois lados. Vou falar os fatos históricos para você pensar e fazer o seu julgamento. Porque quando cair na prova lá, na prova do Enem, na prova do vestibular, na prova do ensino médio, ensino fundamental de geografia, você vai ter que pegar os fatos históricos e poder, claro, interpretar. Agora, a questão da sua opinião cabe a você. Bora lá então, embargos econômicos a Cuba. O que é isso, Marcelo? Embargos econômicos. Bom, Cuba sofre há muito tempo, embargos econômicos, ou seja, os Estados Unidos, ele promove esse embargo. Como assim, Marcelo? É da seguinte forma, então os Estados Unidos negocia com vários países do mundo. Os Estados Unidos é, sim, o país que mais compra no mundo. Tem relações comerciais com vários países do mundo, inclusive, às vezes, até com um país que ele não tem uma boa relação, existe uma concorrência, uma disputa, no caso da China, por exemplo. Mas aí os Estados Unidos, quando faz esse acordo econômico, ele bota lá um critério, uma regra que é: vou comprar o seu produto, vamos negociar, mas você não pode ter negociação com Cuba. E aí, claro que dificulta a vida dos cubanos em fazerem transações, negócios econômicos, pedir ali socorro, ajuda, isso dificulta muito a vida do cubano. Mas para poder falar sobre isso, que eu vou depois fazer um fechamento, a gente vai entender o processo histórico. Então, primeiro, onde é que fica Cuba? Cuba está no continente americano, mais precisamente na América Central. Ela foi uma colônia espanhola, a Espanha dominou aquela região por muito tempo, e é por isso que eles falam espanhol, e tem a religião predominante, a religião cristã, no caso, a religião católica. E nesse processo da colonização, a Espanha, sim, para poder desenvolver lá a sua colônia, quando eu falo desenvolver, a gente vai resumir que é explorar a sua colônia, ela vai lá no continente africano e pega milhares, milhões de pessoas e levam para Cuba na condição de escravo, e isso que vai explicar a característica física da população, que é uma população de origem escrava. Negros que eram capturados do continente africano, transformados em mercadorias e eram comercializados para poder, claro, trabalhar, nesse caso, muito na produção do açúcar. Tranquilo por enquanto? Beleza. Tá, isso vai durar até muito tempo, começa os Estados Unidos, já transformado em ação, querendo influência naquela região, querendo dominar, faz uma proposta para comprar Cuba da Espanha, a Espanha não aceita, começa a intensificar, então começa a haver ali um comércio com os Estados Unidos, fornecendo açúcar, fornecendo fumo para aquela região. Em 1893, os cubanos falam, chega de me explorar, queremos a independência. E vai começar ali um conflito com a Espanha pela independência e, certamente, a Espanha, sendo uma das últimas colônias dela naquela região, que era Cuba e Porto Rico, ela acaba ali cedendo, acaba abandonando aquele território. Em 1898, os Estados Unidos invade aquela região para ter o domínio. Queria anexar Cuba ao seu território. Tá? Então, esse é um pouco do contexto histórico. Então, Cuba foi colônia espanhola durante muito tempo, pela proximidade dos Estados Unidos, no seu projeto de expansão territorial, ele comprou grande parte do seu território do México, outra parte invadiu, outra parte comprou de alguns países que eram dono ali daquele território, como a França, como a própria Inglaterra, como o próprio Alasca da Rússia. Assim ele vai expandindo, só que chegando naquela região, acaba tendo ali um conflito, uma invasão, eles começam a dominar aquele território.
E aí depois, certamente, nós vamos ter ali governos que eram ditadores, governos colocados pelos Estados Unidos, tá? Para fazer essas relações. Então, Cuba era um país produtor de açúcar e de fumo praticamente, que ficava mandando os produtos para onde? Para os Estados Unidos. População numa pobreza muito grande, mas muito grande, numa miséria, sem condição, os indicadores sociais muito baixos, mortalidade infantil muito alta, expectativa muito baixa, o índice de analfabetização muito alto. Essa era a realidade de Cuba nesse período do século XIX. No século XX também começa, né, essas dificuldades, porque pensa, um país que tem a sua economia baseada em commodities, produtos primários, certamente tem pouco valor agregado nesses produtos, e também a gente tem a concentração, o domínio dessas commodities em poucas pessoas. Isso faz com que, né, não desenvolva, não tenha um desenvolvimento econômico, consequentemente um desenvolvimento social. E aí a história começa a mudar no século XX. Após ali, a gente tem uma tensão, após a Segunda Guerra Mundial, que nós vamos ter lá a Revolução de 59. Mas ela não começa em 59. Tá? Não começa, ela vai começar lá quando? Lá em 52. Quem era o presidente? Na verdade, um daqueles ditadores, já na década de 40, era o FB. O que é o FB? Fulgêncio Batista. Né? Um general lá, um comandante das Forças Armadas que governou. Depois ele foi, né, saiu do poder, e aí lá na década de 50 ele vai lá e assume o poder, né, sem ser eleito, e quem manda aqui sou eu. Então mais um governo ditador, marcado por muita corrupção e muita violência contra a população. Então teve um cara que teve, né, o acesso à educação. Se você olhar na história da maior parte das revoluções pela independência, né, nós temos sempre alguém que pôde estudar e transformar a sua vida, e o advogado Fidel Castro foi a pessoa, né, que então pensou, temos que libertar o nosso povo dessa dominação dos Estados Unidos, dessa dependência e desse governo ditador do Fulgêncio Batista. Essa foi a relação. Então ele tenta lá, né, com o apoio do seu irmão Raul Castro, com o apoio do Che Guevara, tenta fazer a Revolução em 52, mas não dá certo. Ele vai ser preso e vai ser exilado para o México. Então ele fica exilado no México, só que lá exilado no México ele começa a tramar um novo ataque. Temos que recuperar e tirar o Fulgêncio Batista do poder contra essa dominação, né? Essa dominação aí, essa violência, essa corrupção em nossa nação. E aí em 55 ele fica lá planejando, e em 56 ele vai e faz um plano de atacar o sul do país, a região sul de Cuba, e ele consegue, domina uma pequena região. E aí, né, tem a tentativa de tirá-lo daquela região, mas não consegue. Então, em 59, ele vai lá e faz uma grande revolução e domina e tira o Fulgêncio Batista do poder. Na sua declaração, ele fala que no primeiro momento ele não queria seguir o socialismo, não queria seguir e criar um partido comunista. Tanto que ele vai para os Estados Unidos, nesse mesmo ano, e tenta conversar, né, com o presidente dos Estados Unidos, falando que eles não queriam seguir o socialismo, né, eles não iam transformar um país comunista, porque lá na primeira tentativa, entre 52 e 53, né, eles viram que a própria população não apoiou essa ideia, só que os Estados Unidos não acreditou nessa jogada, né, nessa fala do Fidel. Então, o Fidel, quando volta, ele vai e se aproxima da União da República Socialista Soviética. O que ele faz nas primeiras medidas, né, que ele, quando toma lá a Revolução, o que ele faz primeiro? Bom, a população é agrária, vive da produção de açúcar. Vou fazer uma reforma agrária, porque grande parte das terras aqui estavam concentradas na mão de pequenas pessoas e também de muitos estrangeiros. Então, além de fazer a reforma agrária, ele proíbe que os estrangeiros tenham terra ali. E muitos estadunidenses tinham terra em Cuba e falo, what? My friend? E agora, minha pessoa, o que eu vou fazer? Estou sem a terra. Viram que o inglês acabou, não foi muito longe, né? E acabou ali a minha produção. E aí, então, os Estados Unidos se revolta com isso, né? Além de perder o comércio com o açúcar, que era mais próximo, colado, sabe que é colado ali, Cuba e Estados Unidos, mais barato. Então, os Estados Unidos começam a fazer uma tentativa para retirar e acabar com esse governo, né, do Fidel,
por dois fatores. Primeiro, né, por perder esses laços comerciais. E segundo, principal, né, não ter um país socialista na época da Guerra Fria vizinho, colado ao seu território. Sendo, né, um ponto forte isso, além de poder influenciar as outras nações vizinhas, também um ponto, né, estratégico de guerra para a própria União Soviética. Então, a gente vai começar numa relação econômica. Cuba se aproximando da União Soviética, faz um acordo econômico de fornecer açúcar e recebe um valor adiantado de 100 milhões de dólares. E aí o Fidel começa a investir em educação, maciçamente em educação no seu país, começa a investir em saúde, uma saúde diferenciada, uma saúde que ela trabalha da forma diferente da indústria farmacêutica, ou seja, uma medicina preventiva, né, criando cursos de medicina, espalhando os médicos pela região do país. Então, os médicos têm um controle maior, digamos assim, um acompanhamento maior da família, da pessoa. Isso consegue, né, evitar que várias doenças acabam, né, fazendo que a mortalidade seja alta no país. E aí começam os conflitos fortes dos Estados Unidos. Conflito de poder, né, um conflito já agora envolvendo a época da Guerra Fria. E em 60 os Estados Unidos vão começar então os ditos embargos econômicos. Ele começa, né, a fazer comércio com os países e fala, pode comprar a sua soja, porém não pode haver comércio com Cuba. Isso começa a dificultar a vida dos cubanos. Se você perceber, os carros cubanos são carros todos antigos, da época ainda do Fulgêncio Batista, lá da década de 50, a maior parte dos carros cubanos, devido ao quê? Aos embargos econômicos. Continuando, em 61, os Estados Unidos invadem a região, tá? Tenta dominar, mas não consegue, né? Não consegue tirar o poder, porque agora já sabe que tinha o apoio da União Soviética. E em 62 nós temos uma grande tensão. Tá? Então nós tínhamos ali uma área de tensão, aviões dos Estados Unidos foram detidos, né, estavam sobrevoando o território cubano para fotografar e querendo comprovar que existiam armas nucleares na região. Então é um conflito que foi conhecido, né, como a tensão dos mísseis, e depois, claro, teve um acordo ali entre Estados Unidos e União Soviética e a tensão acabou, não gerou esse grande conflito que seria assim uma grande ameaça para o mundo inteiro. Isso, Cuba vai conseguir se manter razoavelmente, evoluindo nos indicadores sociais, evolui muito, né? Reduz praticamente a zero a taxa de analfabetismo, aumenta a expectativa de vida, né? Cuba se destaca nos esportes, você deve perceber isso quando vê uma Olimpíada, até que 91 ao alimento, aos produtos, que acaba dificultando até o crescimento econômico. E que cada país é livre para escolher o regime, o sistema econômico que quiser. Então, nós temos essa polêmica, e você vai pensar. Eu espero que eu tenha te ajudado. Se eu te ajudei, deixa o like, curte, marca os amigos e vamos estudar, vamos pensar, vamos respeitar as opiniões contrárias, mas vamos sempre seguir a ciência. Até semana que vem com mais um vídeo para você. É um ano marcante, porque em 91 nós temos o fim da União Soviética. Então, a União Soviética na década de 80 entrando em crise, em 91 ela acaba. O mundo deixa de ser bipolar e Cuba agora se vê mais, né? Se vê sem esse apoio da União Soviética e tem uma dificuldade muito grande. Tá, Marcelo, e como é que é Cuba hoje? Cuba tem um médio IDH, tá? O indicador geral dela é médio. Mas você sabe que o IDH é baseado em três itens, três indicadores, que é educação. Cuba altíssima, então ela é muito boa no índice educação. Na expectativa de vida, também Cuba é muito boa, porque leva em conta segurança, saúde, né? Então tudo isso acaba, e saneamento básico, tudo isso acaba influenciando, dando um bom resultado. Só que o terceiro item, né, do IDH é a renda per capita. Aí Cuba é muito mal. A média salarial é muito baixa, né? E tudo isso faz com que Cuba atinja esse IDH. Mas perguntar, os indicadores sociais ligados à educação, saúde, né, expectativa de vida, Cuba tem indicadores muito próximos aos países capitalistas desenvolvidos, tá? Então, Cuba é um país, sim, socialista, porém, hoje tem uma certa abertura ao capitalismo, por exemplo, com praias privadas. É um país sem liberdade no quesito democracia, no quesito liberdade para ir e vir,
O cubano não pode sair, viajar para outra nação sem autorização do governo, e conseguir essa autorização é muito difícil, a não ser que seja alguma missão do governo, esporte, política, né? Ou os Mais Médicos, por exemplo, que é um programa bem polêmico aí, que as pessoas acabam alegando que grande parte do recurso fica com o governo cubano. Cuba forma muitos médicos e aí negocia com vários países, como negociou com o Brasil, agora está para voltar a negociar, mas negocia com a Guiné-Bissau, negocia com outros países da África, países do mundo inteiro. Ela manda os médicos e o governo ganha uma parte desse dinheiro e parte fica com o médico e outra grande parte fica, sim, com o governo cubano. E os embargos se intensificam. Dependendo do governo dos Estados Unidos, como por exemplo foi o do Trump, os embargos se intensificaram. As negociatas eram difíceis. E aí, né, a crise em Cuba, ela só aumenta, tá? Então a gente tem que entender por que o embargo existe. O embargo é alegado pelo lado dos Estados Unidos como a única forma de enfraquecer o governo cubano e assim, sendo derrubado esse governo, podemos colocar um governo democrático para que haja eleição, né, e tenha liberdade para o povo. Então esse é o lado dos Estados Unidos. É isso que eles falam, né, e alegam para o mundo. Do lado cubano, né, fala que os Estados Unidos fala de democracia, mas acaba se intrometendo na democracia de várias nações. Cita como, por exemplo, a retirada do Saddam Hussein do poder, né, dentre outros países. Enquanto em governos ditatoriais, que são seus aliados, os Estados Unidos não promove, né, nenhuma intromissão. Na verdade, apoia esse governo, como por exemplo o Bahrein, que é uma das principais bases militares dos Estados Unidos na região do Oriente Médio. E aí agora você certamente vai ter a sua opinião, e eu quero que você comente aqui a sua opinião sobre esse determinado assunto. Os fatos históricos são esses. Agora, olhando o problema, tu pode olhar o problema de vários ângulos. É óbvio que a população não ser livre, não ter eleição, é, com certeza, um fator aí que é forte para que tenha, né, uma mudança na política de Cuba. Por outro lado, a população, tanto é que a mais antiga apoia muito o governo cubano, porque eles viveram a pobreza, a miséria, né? E aí quando vê agora os indicadores sociais, a educação, a saúde, a expectativa de vida, né, sendo melhor, eles acabam aí, né, favorecendo e apoiando o governo. Só que o jovem, a população jovem de Cuba, grande parte é contra esse regime. Então nós temos essa divisão, essa visão que você vai pensar, porém numa prova você tem que se apegar aos fatos históricos. E aí, claro, o seu viés você pode dar uma entonação, por exemplo, a falta da democracia, ou então o outro lado, que fala que o embargo acaba prejudicando a vida do cubano, né? Então essa é uma medida, digamos, extrema, que acaba gerando fome, às vezes, na população, não tendo acesso ali, né, ao alimento, aos produtos, que acaba dificultando até o crescimento econômico. E que cada país é livre para escolher o regime, o sistema econômico que quiser. Então, nós temos essa polêmica, e você vai pensar. Eu espero que eu tenha te ajudado. Se eu te ajudei, deixa o like, curte, marca os amigos e vamos estudar, vamos pensar, vamos respeitar as opiniões contrárias, mas vamos sempre seguir a ciência. Até semana que vem com mais um vídeo.